Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes da matemática, a função. Pode parecer complicado, mas é uma ferramenta que nos ajuda a descrever o mundo com uma precisão incrível. E a gente vai ver direitinho como ela funciona. Bom, para começar, vamos pensar nisso aqui. O mundo tá cheio de relações, né? O tempo passa, uma planta cresce, a gente acelera o carro, a velocidade aumenta, uma coisa depende da outra. Mas como é que a gente consegue descrever essas conexões de um jeito que todo mundo entenda, sem ambiguidade? É aí que a matemática entra, oferecendo uma linguagem para a gente organizar esses padrões. Olha só esse exemplo bem claro. A população mundial. Para cada ano que a gente escolhe, existe um número de pessoas correspondente. É uma relação direta, uma conexão. O ano é o ponto de partida, a população é o ponto de chegada. Agora vamos ver como matemática pega essa ideia e a transforma em algo muito mais poderoso. Nesta primeira parte, a gente vai dar uma olhada em como os matemáticos foram criando essa linguagem universal para falar sobre padrões e conexões, como essa do crescimento da população que a gente acabou de ver. E para entender essa linguagem, o melhor caminho é começar pelo começo mesmo, pelos tijolinhos mais básicos de todos, os pares de elementos. Então, imagina que a gente tem dois grupos, ou conjuntos, como se diz na matemática. De um lado, no conjunto A, os números 2, 3 e 4. Do outro, no conjunto B, os números 5 e 6. Simples, né? Vão ser os nossos ingredientes. Agora, e se a gente quisesse criar todas as combinações, todas as conexões possíveis entre esses dois grupos? Bom, isso tem um nome, produto cartesiano. A gente pega cada número do grupo A e forma um par com cada número do grupo B. O 2 com 5, o 2 com 6, o 3 com 5, o 3 com 6, e por aí vai, até esgotar todas as possibilidades. Certo, mas na vida real, nem sempre todas as conexões fazem sentido. E é aí que entra o conceito de relação. Uma relação é simplesmente uma escolha. Em vez de pegar todos os pares possíveis, a gente seleciona só alguns que interessam. Nesse exemplo aqui, a gente escolheu só dois pares. Ligamos o 3 ao 5 e o 4 ao 6. É uma conexão mais específica. E agora a gente chega no pulo do gato. O que é que transforma uma simples relação nessa ferramenta tão especial que a gente chama de função? Existe uma regra de ouro que muda tudo. Olhando para essa imagem, a diferença fica gritante, né? No lado esquerdo está tudo organizado. Cada número do primeiro grupo tem uma e apenas uma setinha saindo dele. É previsível. Agora olha o lado direito. O número 4 está meio indeciso, apontando para dois lugares ao mesmo tempo. E essa indecisão é exatamente o que não pode acontecer numa função. Então, para ficar bem claro, as regras do jogo são duas. Primeira, todo mundo do conjunto de partida tem que participar, ninguém pode ficar sobrando. E a segunda, a mais importante de todas. Cada elemento do início só pode se conectar com um e apenas um elemento do final. Uma entrada, uma saída. Essa é a essência de uma função. E aqui está a definição mais formal. Uma função é basicamente uma relação com regras rígidas, uma relação bem comportada. Ela nos dá uma garantia. Para qualquer ponto de partida que a gente escolher, sempre vamos chegar em um e apenas um ponto final. É essa previsibilidade que a torna tão útil. E o mais legal é que essa ideia não serve só para números. Olha que exemplo bacana. A gente pode criar uma função para classificar substâncias químicas. Para cada entrada, tipo oxigênio, existe apenas uma saída, que é a sua classificação. Substância pura simples. É a mesmíssima lógica. Ok, as regras estão entendidas. Mas será que tem um jeito de bater o olho num gráfico e saber na hora se ele representa uma função ou não? É o que a gente vai ver nesta próxima parte. A pergunta é essa: existe algum tipo de atalho visual? Em vez de ficar checando uma lista de pares, será que a gente pode só olhar para uma curva e saber se ela segue a nossa regra de ouro? A resposta é sim, com certeza. E a ferramenta para fazer isso é quase genial, de tão simples. É o chamado teste da reta vertical, um dos truques mais úteis e fáceis da matemática visual. Funciona assim, ó. Imagina uma linha reta em pé, tipo uma régua. Agora, a gente passa essa régua por cima do gráfico, da esquerda para a direita. Se em algum momento, em qualquer ponto que seja, essa régua tocar a curva em mais de um lugar ao mesmo tempo, pronto, falhou no teste. Não é uma função. Porque isso significaria que uma única entrada estaria ligada a várias saídas, quebrando a nossa regra de ouro. Agora que a gente já sabe as regras e como identificar uma função num gráfico, vamos para a parte final. Ver como essa linguagem ajuda a gente a resolver problemas do dia a dia. Olha só esse cenário, bem prático. Peso inicial 180 quilos. A pessoa perde 5 quilos por semana. E a meta é chegar aos 65 quilos.
A relação entre o tempo, em semanas, e o peso da pessoa é bem clara, né? Como é que a gente pode modelar isso para achar a resposta exata? A solução, claro, é usar uma função. Essa equaçãozinha aí, f de x igual a 180 menos 5x, captura a situação inteira de forma perfeita. O x representa o número de semanas. É só a gente colocar o número de semanas ali que a função nos devolve sem chance de erro qual vai ser o peso da pessoa. É previsível, é confiável, é uma função. E com essa ferramenta em mãos, a conta fica fácil. A gente descobre a resposta 23. Vão ser necessárias 23 semanas para atingir o peso ideal. Uma resposta clara, precisa, que a gente conseguiu graças ao poder de organização das funções. E essa é a grande moral da história. A gente começa com umas ideias bem simples sobre pares e regras, e no final, o que a gente tem é uma ferramenta incrível capaz de descrever o mundo e nos dar respostas concretas. É por isso que as funções são tão essenciais na ciência, na engenharia, na economia, em tudo. Para a gente terminar, fica essa reflexão. O preço que se paga por um abastecimento de gasolina depende de quantos litros foram colocados. A distância percorrida num aplicativo de corrida depende de quanto tempo se correu. Quando a gente começa a olhar em volta com essa lente, percebe que as funções estão por toda parte, descrevendo silenciosamente como o mundo funciona.